A Secretaria de Defesa Civil do Piauí planejou uma série de ações para prevenir queimadas nas zonas rural e urbana dos municípios do estado. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor de Prevenções e Mitigação da SEDEC, o Ayrton Costa, aqui no estúdio. Diretor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, o número de queimadas, de incêndios, inclusive de grandes proporções registrados este ano, somente agora em 2023 aqui no estado, chega a impressionar. Quais são essas novas medidas? Já estão sendo adotadas, já estão sendo postas em práticas para prevenir essa situação em todo o estado? O diferencial deste ano é que a gente tem um equipamento novo em ação, que é um equipamento de monitoramento, que é gerenciado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da SEMAR, que é uma sala de situação, uma sala de monitoramento climático. O que é que tem de inovação nessa sala? Primeiro, você tem um corpo técnico conectado a plataformas de satélite que conseguem identificar e rastrear até o K da propriedade onde o fogo começa. Então, é muito importante que aqueles que cometem o ilícito, o fogo com intenção dolosa, criminosa, podem ser rastreados, identificados e serão punidos. Até porque algumas queimadas que vêm ocorrendo no estado do Piauí têm adquirido proporções alarmantes, provocando grandes prejuízos ao meio ambiente e à economia local, de tal forma que a SEMAR repassa essa informação para o Corpo de Bombeiros, repassa essa informação para a Defesa Civil, para que nós possamos, vamos dizer assim, planejar as ações dentro desses perímetros de queima. Uma das questões que é uma inovação é que o Estado vem apostando na prevenção. Então, o Estado hoje está com uma ampla campanha, não uma campanha apenas nas mídias sociais do Estado, mas é uma campanha que se interioriza a partir da rede. A rede das SEMAS, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, a rede de Educação Municipal e a rede da Defesa Civil. Então, nos próximos dias, a gente vai intensificar essa campanha, inclusive na capital, com a Blitz do BR-OBRO. A gente está aí trabalhando com todo o cuidado, com todo o carinho, junto com a Defesa Civil de Teresina, mas que ela também será executada nos principais municípios. Além disso, esse é um trabalho de mudança de mentalidade, de mudança de cultura. Então, mais do que na hora, né? Mais do que na hora. A gente tem que chegar até as escolas, a gente tem que cativar o público jovem. Nós estamos aí dentro da Defesa Civil, construindo Defesa Civil na escola, que por enquanto será uma pilotagem em apenas 3 municípios, com poucas escolas, mas o foco é esse, a cultura preventiva. Enquanto a Defesa Civil não chega ao universo dos 224 municípios, a Defesa Civil está visitando municípios. Segunda-feira, por exemplo, nós estaremos em Boa Hora, a convite da Prefeitura, fazendo um trabalho formativo com professores, alertando para a necessidade de a gente cuidar do princípio da autoproteção, da gente ter um cuidado com os nossos alunos, com as famílias dos nossos alunos e incutindo neles a ideia de que a gente precisa preservar o meio ambiente e principalmente não fazer a queimada. Em relação a esse novo sistema que o senhor falou, que vai trazer inclusive essa capacidade de um maior monitoramento, digamos assim, serve inclusive como alerta, porque inclusive aqui no Piauí existe uma investigação, a polícia está nesse trabalho de investigação em relação ao incêndio registrado em Canto do Buriti, onde já existem indícios de que foi um incêndio de fato criminoso, ou seja, é uma espécie de monitoramento que vai mais a fundo e que o objetivo principal é justamente evitar que isso se repita. Isso, exatamente. O diferencial desse sistema, quando ele estiver funcionando a todo vapor, numa sala em que vai estar não só técnicos da SEMAR, mas Corpo de Bombeiro e SEDEC, é que nós podemos gerar o dado em tempo real, ou seja, o fogo está começando agora, a gente já tem esse dado, pode ser acionado o Corpo de Bombeiro mais próximo, pode ser acionada a Brigada Municipal mais próxima, pode ser acionada a autoridade policial, se for o caso. Então, nós temos uma rede conectada para que possa fazer frente ao combate ao fogo, porque é inaceitável que a gente já tem a condição atmosférica adversa. Exato. Nós temos um El Niño, está tudo muito seco, a temperatura. Hoje teve um alerta ventoso, um alerta de vento, ou seja, se queimar, a propagação é mais rápida. Então, nós sabemos que o fator causal de queimada é humano, é o cultural. Então, gente, a gente precisa mudar de mentalidade, século XXI. Nós temos, inclusive, aqui no Piauí, que é um dos poucos estados do Brasil, que tem a queima controlada. Então, se vamos queimar, vamos ouvir as autoridades, vamos fazer os aceiros, vamos usar a técnica adequada.
para que isso não se torne um grande prejuízo, grandioso que aconteceu nesse incêndio florestal ali do Canto do Buriti. Inclusive, incêndio já registrado não só no sul do estado, mas também na região norte, ou seja, de ponta a ponta, e o ideal é evitar. Mudando de assunto rapidamente, diretor, a questão da seca, principalmente no sul do estado, mais uma vez vem à tona esse assunto e preocupa. Quais são as medidas também que já são adotadas nessa região para amenizar a estiagem e a seca nos municípios? Isso, nós tivemos também uma potencialização da condição de estiagem, que não é mais estiagem, é seca, né? E vai ter uma atualização do monitor de secas que deve elevar o grau de risco dessa seca para seca moderada, de tal forma que a maior necessidade hoje é água. Como nós não temos ainda uma rede integrada de abastecimento, com todas as barragens, com adutoras, a gente ainda utiliza o carro-pipa, que é uma necessidade principalmente nas comunidades rurais mais afastadas. Nesse momento, Forças Armadas e Defesa Civil do Estado e município trabalham juntos para garantir que o cidadão tenha acesso a essa água de qualidade. A gente fez todo o trabalho de credenciamento, de seleção de pipas, de vistoria de mananciais. Agora os pipas vão começar a ser liberados para poder abastecer essas comunidades. Mas eu lhe digo com antemão, o cenário não é fácil. Existem municípios, por exemplo, que independente da condição climática já estão passando por uma situação muito dramática, que são os municípios do Cristalino ou da divisa com a Bahia e o Pernambuco. E aí, nesses casos específicos, carro-pipa é o suficiente para solucionar, mesmo que temporariamente? É um paliativo, mas é o recurso que nós temos. Porque lá, por exemplo, por que a situação é dramática? Porque quando eles perfura um poço, a água que sai é salina. Então, nós temos um grande problema em algumas áreas do Piauí sobre a qualidade da água que tem nos mananciais. Então, isso aí é uma outra questão que deve ser equacionada, ou seja, buscando saídas com dessalinizadores, com decantadores, enfim. Nós temos aí, já anunciado pelo governo federal e albergado pelo governo do estado, um rol de obras financiadas pelo PAC. E dentre essas obras estão as obras infraestruturais, de adutoras e barragens que são estratégicas para o Piauí. Ok, vamos torcer, né, para que esse trabalho possa, de fato, pelo menos amenizar nesse período, enquanto uma solução definitiva não é encontrada para essa região específica que todos os anos sofre com a seca e estiagem. Mais uma vez, muito obrigada por sua vinda. Boa noite. Boa noite, conte sempre com a gente.